Prontinho? E agora? Eu ouço você bem e vejo bem. Pronto, também aqui. E como é que está o senhor, professor, nesse período maluco que a gente está vivendo? Apesar dessa crise toda, eu estou tranquilo, mantendo uma rotina de trabalho dentro do possível, defesas de mestrado, de doutorado, escrevendo. Nesses 123 dias, eu saí de casa 3 vezes somente. Quer dizer, para ir para dar uma caminhada, tomar aqui dar uma fazer um exercício aqui perto de casa, mas não vou para nenhum Uhum. outro lugar mais longe. E estou aqui trabalhando, tentando, né, sobreviver a essa. E você, como é que tá? Também prontinho. Nesses últimos dias a conexão tem estado bem ruim mesmo. Eu fiz um encontro com a. Tentei marcar um encontro com a Paquelê no sábado, também não deu certo. A gente remarcou para sexta, para quarta-feira. Tá bem complicada a conexão mesmo, mas vai acontecer. Tomara, vamos em frente. Prontinho. Para quem está chegando, para quem vai assistir esse encontro, essa prosa depois, esse é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu, né? Um projeto que eu estou conduzindo aqui pelo meu grupo de teatro, que é o coletivo Duo, e está sendo disponibilizado esses vídeos e todos os vídeos que fizemos aqui no Instagram do próprio coletivo e no canal do YouTube, né? Que é Duo Coletivo. Então, para quem chegar, só acessar essas mídias. E a importância, professor, também dessa prosa com pessoas que a gente conversa pouco, com aquelas que são mais próximas também, é de nesse período a gente tentar manter essa proximidade, mesmo que virtual, e manter os afetos, né, a troca, os processos criativos também, que não param, tentar estabelecer, manter essas potências ativas, né? Então, desde já eu agradeço muito mesmo a predisposição do senhor de poder participar, de ter aceitado tão prontamente, que eu acho que é uma prosa super interessante, com a experiência que o senhor tem, com a vivência também. Então, desde já eu agradeço, já passo para as primeiras palavras aí do senhor desse nosso encontro. Bom, eu tenho que retribuir os agradecimentos, né? Felizmente a gente tem essa oportunidade, né, da conexão online, né? Eu fico à sua disposição e eu tenho muito prazer em participar, não é? Eu tenho uma admiração por você, pela sua atitude, pelo seu trabalho, sua disposição para pesquisar, e isso na nossa área, isso que vale a pena é essa conexão que a gente tem com o nosso trabalho, que afinal gera, estabelece todas as outras ligações, não é? Eu fico à sua disposição, agradeço a quem porventura esteja assistindo e fico aqui à disposição para a gente encaminhar a nossa conversa de acordo com o que você tenha planejado aí. Prontinho, prontinho. Mas é um papo super aberto também. Tem alguns pontos aqui já estabelecidos, mas também é super aberto para a gente poder trocar prosa sobre o que vier. Mas eu sempre começo também a partir de uma pergunta que como o intuito desse projeto é de estabelecer memória também. Então eu sempre pergunto de onde as pessoas vêm. É a primeira pergunta que eu lanço para o senhor, né? De onde é que o senhor vem? Eu venho daqui mesmo de Salvador, um menino que jogava baba na beira do dique do Tororó. Peraí que deu uma Travou? Você também travou. E agora? Então, vocês ouviram o que eu disse no início? Eu sou de Salvador, sou menino típico de Salvador, não é? Estudei na Escola Rui Barbosa, no Colégio Severino Vieira, para depois vir para a universidade. Comecei fazendo alguma coisa na nossa área, ainda muito criança, né? Na escola, não é? Eu tinha uma certa vontade de desenhar, então na escola eu era aquele cara que desenhava Tiradentes, que desenhava Maria Quitéria e tal, né? Mas
no segundo grau, juntando o meu segundo grau no Severino Vieira com as minhas atividades numa paróquia em Brotas, eu conheci lá na paróquia, todos nós naquela época adolescentes, conhecemos um padre, um homem que tinha vindo do Vaticano, parece que tinha uma missão, ele criou, nos orientou para criar um grupo de jovens. A gente começou jogando futebol, fazendo festa na sacristia da igreja. De repente ele disse, pô, tem tanta gente aqui, nós podíamos fazer teatro. E ele fez, eu me lembro, a montagem que eu me lembro assim com mais intensidade, quando ele fez uma adaptação de Helena, Machado de Assis. Ele dizia, vocês têm um autor que é um dos mais importantes autores da literatura mundial, por que a gente não faz uma obra dele? Fez uma adaptação de Helena e também aquelas atividades religiosas todas que a gente conhece, da Igreja Católica. A gente fazia sempre alguma coisa relacionada com o que a gente chamava na época de dramatização, não é? E eu comecei a fazer essas coisas. A gente apresentava em várias paróquias, na cidade e fora de Salvador também, porque a gente ia jogar futebol e a gente fazia teatro nas paróquias. E assim, uma vez eu estava no antigo teatro que havia na Igreja da Piedade, embaixo, onde tem uma escola agora, me parece, era um teatro. Eu fiz um espetáculo lá e uma pessoa me procurou e disse, rapaz, você podia ir fazer teatro, você tem... Bom, essa loucura que as pessoas inventam, eu acabei indo para um grupo de teatro experimental do Sesc, e lá eu conheci duas pessoas, conheci várias pessoas maravilhosas, mas lá eu conheci Zoila Barata e Arivaldo Barata, que ele é ator, diretor, ela é diretora do grupo, e nós formamos um grupo de teatro do Sesc. Lá estavam presentes Hebe Alves, Cacá Nascimento, Godi, então Antônio Jorge, o grande educador, hoje no presente, né? Então nós fizemos um grupo de teatro ligado ao Sesc, e em 73, todos nós do grupo entramos para a escola de teatro para fazer, naquela época, a interpretação teatral. E assim foi que a minha vida começou. Sesc ali do Pelourinho mesmo, professor? Não era ali ainda, era em Nazaré. Ah, Nazaré. Mas em outra sede, né? Nós tínhamos aula de dança com o professor King, por exemplo, nós tínhamos aulas com o Zoila, com Ari, tinha uma moça que era recém-formada da escola de teatro, que era assistente, chamada Marluce Nunes. Então, era no Sesc. Depois, quando o Sesc abriu aquele teatro, houve uma certa dissidência com o grupo e nós, então, resolvemos juntar forças e ir para a escola de teatro e ocupamos aquele ano na escola de teatro, no curso chamado de formação do ator na época. E foi assim que eu entrei para o Quinho. E já faço uma pergunta capciosa. No início eram as trevas? No início eram sim as trevas. Mas essas trevas, elas são um evento que só ocorre na nossa imaginação. Porque se houve um início, do ponto de vista do mundo que a gente conhece, que é o nosso planeta, esse início se deu na fusão nuclear, né? Na transformação de hidrogênio em hélio, e isso é muita luz. Então, isso é muita luz. Então, o nosso início, ele já traz essa relação que é muito dinâmica e dialética entre trevas e luz, uma vez que elas são inseparáveis, né? Então, na minha tese de doutorado, eu falo que no início eram as trevas, isso na concepção divina, não é? Na concepção da mitologia cristã, né? E isso é uma conversa que não tem fim. A gente pode fazer várias nuances disso. Podemos ir em frente. O senhor começa também a própria tese, professor, com uma citação que eu acho bem interessante do Apiá, lendo aqui, né, entre aspas, A Luz na Gênese do Espetáculo, né, que é o livro do senhor, com a citação que é o seguinte: quando me refiro à citação do Apiá, abre aspas, essa capa lindona aí da Luz e Trevas.
Quando me refiro à luz, é evidente, quero dizer, a atividade luminosa, e não usá-la apenas para enxergar. Por que que o senhor começa o livro com essa citação? Acho que é bem importante. Eu quero. O que eu quis dizer com isso é que não tem saída. Quando você vai fazer um espetáculo, mesmo que você decida, eu vou fazer a luz do sol, você decidiu. Então Uhum. você está tomando uma atitude de um iluminador. Você diz, eu vou fazer a luz do sol sem nenhuma luz artificial. Ou se você usa 400 refletores. Ou você faz como barba, faz com um refletor só. Qualquer decisão que você toma em relação a isso, né, você está incorporando no seu espetáculo a necessidade de uma luz ativa que permita aquelas pessoas que você chama de público, fruidor, eu chamo de espectador, para usar a palavra latina porque eu gosto dela. Então, qualquer decisão que você tome em relação a isso, você precisa incorporar, ou você estará incorporando, inevitavelmente, certa atividade da luz. Por essa razão, para não dizer que eu estou inventando isso, eu usei as palavras de Adolfo Apia. É. Entendeu? O que eu acho... Sim, A sim. minha, E o que eu acho interessante... Diga, diga. a minha pergunta, a minha resposta foi assim, respondeu o que você havia perguntado? Está Não, esclarecido isso? na verdade, não estava nem procurando uma resposta. Estava justamente encontrando esse nexo que o senhor estava utilizando mesmo, né? Porque eu acho muito interessante porque ele usa atividade luminosa. E eu acho que, ao acrescentar essa palavra aí da atividade, me parece, né, me chega como a luz como ação também, né? E o senhor vai abordar sobre isso também no livro, né? A luz não somente como aspecto do visível, mas como aspecto do visual também. E quando ele acrescenta a atividade, traz fortemente essa questão da ação, né? De como a luz se desenvolve no espaço, né? É verdade. Quando a gente trata da questão da ação, é importante a gente entender, a gente só faz qualquer atividade na área da performance. Aqui, por performance, aqui eu estou me referindo ao conceito latino de performance. Per, do início ao fim, e forme, de forma. Uma forma do início ao fim, essa que é a natureza do vocábulo performance em latim. Então, pode ser circo, pode ser desfile de moda, pode ser um espetáculo seu, um espetáculo careta de Arildo Deda. Tudo isso, isso depende de um primeiro movimento. Alguém que decide, eu vou fazer um espetáculo. Quando a pessoa toma essa decisão, aí pode ser, como eu já disse, desde o careta do Arildo até o mais revolucionário performer, quando isso se configura num desejo do artista, a luz já está presente. Por quê? Um artista, no nosso trabalho, ele sempre pensa numa ação. Uma ação precisa de um espaço. À medida que o artista ocupa determinado espaço, aquele espaço se caracteriza como um lugar. Aí, do ponto de vista da geografia humanista, né, o que caracteriza o lugar, o desejo de quem ocupa aquela determinada porção do espaço. Por desejo, a gente inclui questões de natureza econômica, política, cultural, de modo geral. Então, quando alguém pensa, vou fazer um espetáculo, já começou. Ele já começa a engendrar imagens mentais. Então, a Uhum. coisa. E o pior é que isso não acaba nunca mais. Porque quando você elabora a sua primeira imagem, você pensa, eu vou fazer isso no Teatro Scala de Milão. Tudo bem. Ou eu vou fazer na Praça do Mercado da cidade de São Francisco do Conde. É um lugar. Os dois lugares são dois espaços que você definiu e que vão ganhar o caráter de lugar a partir do seu desejo. Não tem saída. Você está pensando numa ação que ocorrerá num espaço que dará a esse espaço a qualidade de lugar a partir do seu desejo. E Sim. quando você pensa nisso, por mais que a gente fale que a gente vai fazer uma performance, que eu não tenho mais um grupo, eu tenho um coletivo. Quando a gente vai olhar a origem da palavra coletivo, por exemplo, é um grupo, né? Coletivo vem de cum, né? Cum.
de juntar, ligar duas coisas ou várias coisas. Então, o teatro também é assim, né? Então a gente inventa, de acordo com o nosso desejo, as nossas abordagens, o que é muito natural. Mas, em suma, o que você precisa para ocorrer uma performance de natureza que eu chamo de praxis cênico-espetacular? Quando eu uso a expressão praxis cênico-espetacular, eu estou me referindo a qualquer evento dessa natureza. Você só precisa de duas pessoas. Uma que vai conceber e vai disponibilizar, vai compartilhar aquilo, e a outra que tem que aceitar o contrato social de estar lá presente assistindo. Você só precisa disso. Uma ideia, imagens, duas pessoas e um espaço que vai aceitar essas duas pessoas. Não é? Então pode ser no meio de um shopping ou pode ser no teatro, melhor teatro de Nova York, onde for. Né? Então, a nossa natureza é assim, a natureza do nosso trabalho. Quando você pensa no seu trabalho, você já pensa em imagens. Essas imagens ainda são de natureza mental. Uhum. Então, você vai elaborar o seu trabalho e aí você começa a pensar, eu vou escrever um texto, por exemplo, você é Cleise Mendes, aí você escreve um texto, Castro Alves. O que é que você faz? Você pega as suas imagens que são de natureza mental, que a gente não sabe exatamente qual é a natureza específica delas, porque as neurociências, a neuropsicologia está estudando ainda e não sabe ainda qual é a natureza da imagem mental. Essa imagem mental, ela tem, no caso de um autor de uma peça, de um texto, eu chamo uma peça de texto dramático literário formal. Isso para mim é uma peça. Porque pode ser também improvisado, também é uma peça, tá certo? Então, Sim. quando a pessoa começa a escrever, a pessoa escreve, minha peça tem uma personagem, o nome da personagem é Saulos, pronto. Então ele começa a elaborar, a pessoa que já escreveu, quando a pessoa escreve personagem número 1, Saulos, a ação vai acontecer na beira do rio, na Chapada Diamantina. A pessoa começa a escrever, então o autor começa a elaborar uma transgressão de fazer repercutir as imagens mentais numa imagem verbal articulada, na língua. De modo que você, Saulo, possa ler a peça e dizer, pô, esse personagem tem meu nome. Que interessante. Então, o que nós estamos fazendo é um trânsito de imagens, não é uma tradução. Eu acho que o artista não traduz nada, é um trânsito. Você parte de uma imagem mental, elabora essa imagem mental numa imagem verbal articulada na língua, não é? A primeira fala de Saulo na peça é um grito, ele diz, ok. Aí a gente começa a entrar numa fronteira. Isso é linguagem verbal articulada? Ou é só uma imagem sonora? Qualquer que seja, ele pode dizer, ele entra numa sala e diz, boa tarde, ok. Nós estamos falando de uma imagem verbal presa nos limites da língua e quem fala português vai entender que ele está cumprimentando. De todo modo, essa simples ação de gritar ou de cumprimentar alguém, ele vai fazer isso em um lugar. Uhum. Sem luz, a imagem visual desse lugar, fisicalizada, não se configura. Então, eu E estou quando o senhor falando, fala em. só para completar, eu estou falando de teatro do início até o momento em que você começa a colocar aquilo no espaço, e até agora eu só falei de imagem. Pois Entendeu? é, era nessa palavra que eu queria chegar, porque o senhor faz essa abordagem no livro também, e agora o senhor já menciona também imagem sonora. E, assim, para quem está, de repente, por fora ou caminhando por uma outra linguagem, por outros tecidos, outros textos, vai pensar, pô, peraí, imagem sonora? Como é que seria isso? Eu posso dizer para você, por exemplo, Ni hao. Você sabe o que eu disse? Ni Não, hao. Ni hao quer dizer oi em chinês, por exemplo. Aí a gente conversa, no final da conversa eu digo para você, tchetien, tchetien, o que é tchetien? Tchetien. pronto, sim, Entende? já tem uma Então, linguagem estabelecida aí. já tem. Aí, quando eu digo eu já disse ni hao, agora eu digo tchetien. Ele está dizendo tchau, até logo, ok. Então, ou seja, isso se refere à nossa capacidade ou à nossa necessidade, a necessidade humana de
de aprisionar os sons num determinado contexto, ligar a uma situação da organização gramatical, ou seja, construir uma imagem verbal. Quando eu disse ni hao, você não sabia o que era, né? Esse maluco está estudando chinês. Infelizmente, eu não vou poder mais ir para a China, mas é que eu estava planejando era ir para a China, me mudar para a China. Eu queria morar numa cidade chamada Lijiang, que é uma cidade histórica que tem 150 habitantes e recebe 10 mil turistas, acho que por mês e tal. Então, ou seja, a gente, quando trata da noção da imagem, infelizmente, grande parte das pessoas ficam ligadas a um pensamento do senso comum que imagem é uma manifestação visual. Eu estou falando da imagem quando eu disse para você, quando eu dei o grito, ou eu disse ni hao, pode ter a mesma qualidade na compreensão. Esse grito quer dizer o quê? Esse grito quer dizer que eu estou com uma dor, ou eu estou gritando para alguém, chamando alguém. Então, a gente está sempre fazendo esse movimento de tentar compreender o que aquilo quer dizer. Então, a imagem, sim, de natureza sonora. A imagem, sim, de natureza áptica. Áptica de aptos, do tato. Então, você tem imagens sonoras, imagens verbais, articuladas, imagens ápticas ou táteis, né? Então, a noção de imagem aqui é um movimento que a neurociência chama de sensação e percepção, não é? É esse modo de lidar com a experiência que o ser humano desenvolveu e que repercute no movimento cerebral dele em imagens de várias naturezas. Então, é preciso pensar que a imagem não é apenas alguma coisa que você pode gravar e reproduzir, como uma tatuagem que você reproduz para alguém, como um filme que você grava num formato digital, você grava em zeros e uns. Nossas imagens aqui não passam de zeros e uns. Então, ou seja, imagem não é somente alguma coisa que você pode gravar e reproduzir visualmente. A imagem, ela é o maior e o mais importante movimento de registro e comunicação do ser humano em todas as espécies, em todas as naturezas de comunicação. Pô, muito interessante só falar de imagem e associar ela a movimento, né? Claro, Né? claro. Mas parece um paradoxo, não, não? A gente não, Há a uma... gente tem em português, em inglês tem duas palavras interessantes, que é movement e motion. Motion, Sim. emoção, daí vem emoção. Você pode compreender um movement como esse movement aqui. É um deslocamento mecânico da minha mão. Outra coisa Uhum. é motion, no sentido o que me moveu a fazer esse movimento, que é explicar para você uma ideia. Daí emotion, que é o prazer que me dá de fazer você compreender isso aqui. Ou seja, a história é essa. Então, a imagem é uma ideia bastante ampla. É o que eu estou estudando agora. Aliás, você falou da minha tese, a minha pesquisa atual, se eu disser o nome da minha... Eu vou dizer... Você me permite dizer o nome da minha pesquisa atual? Claro, claro, sim. A minha pesquisa atual é a seguinte. Começa com... Qual é a primeira palavra da minha pesquisa? Imagem. Imagem e praxis cênico espetacular. O que é praxis aqui? Vem do grego. Não é prática apenas. Em grego, praxis é uma ação desempenhada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa livre. Porque se você está preso a algum tipo de ideia, você acaba não sendo livre. Mas praxis é uma ação desempenhada por uma pessoa livre. A liberdade lhe dá o direito, inclusive, de avaliar o que você está fazendo. O decoro, eu quero muito matar aquela pessoa, mas eu não posso matar aquela pessoa porque o decoro vai me levar para a cadeia. Dependendo do lugar onde eu estiver, eu também vou ser morto. Então, uma pessoa livre, toda a prática que ela desenvolve, ela avalia. Ela tem o direito de avaliar. A liberdade inclui o direito de avaliar o que você está fazendo. Então, praxis, não apenas prática, mas essa praxis aqui inclui muita pesquisa, investigação, estudo. Então, a praxis cênico espetacular. Cênico que vem do cênico que a gente conhece, do cênico que vem do grego, de skene, né, que é uma Uhum. tenda onde a coisa acontece, depois até virar cena
como uma ação, isso ao longo da história. E espetacular, porque é um termo que vem de espetáculo, em latim, e que simplesmente qualifica a relação entre alguém que concebe um evento junto com alguém com quem ele está compartilhando. Então, espetáculo, para mim, envolve qualquer natureza espetacular. Então, a minha pesquisa atual diz imagem e praxis cênico espetacular. 2 pontos. Percursos de visualidades em corpos transdimensionais. A minha pesquisa hoje é isso. Percursos de corpos. Percursos de visualidades. De visualidades em corpos transdimensionais. Porque eu compreendo que o corpo do performer em cena, aqui o performer pode ser aquele cara que põe um cubo de policarbonato no Porto da Barra, convida um monte de gente, entra lá, abre a água para entrar e mata todo mundo, inclusive ele. E essa é uma performance que seria interessante para a gente compreender o sentido dela. Ou uma peça careta de Arildo Deda, da Eda Gabler. Isso incorpora a natureza de espetáculo. Então, quando eu digo percurso, inclusive na minha pesquisa, eu já chamei isso aqui de território, mas território me parecia uma coisa muito estanque. Então, eu pensei, percurso de visualidades, por quê? Porque, como eu já disse, quando você concebe o espetáculo, você concebe ele numa imagem mental, e você É o trânsito, né? Numa imagem visual fisicalizada na cena, que é você, suas ações, essa caneta, a imagem visual fisicalizada na cena. Isso chegará no seu espectador ou espectador, chegará para ele como uma imagem visual fisicalizada, que ele vai elaborar como uma imagem mental. Passando primeiro pela sensação, que é o momento imediato em que ele vê você, depois pela percepção. Ele capta o físico, né? Exatamente. E depois, quando ele capta isso, ele faz uma relação com a experiência dele, a experiência humana. E aí se dá o nível da percepção. A gente está fazendo aqui uma abordagem muito simplificada do que é um movimento cerebral de grande complexidade, que se precisa estudar a neurociência para compreender isso. Então, eu estou falando a diferença entre sensação e percepção. Esse homem, essa mulher que vai assistir o seu espetáculo, uma criança de qualquer natureza, assiste o seu espetáculo, quando o que você fez chega até ele, que é o que você está desejando, quando você pensou, pô, eu vou fazer uma peça. Tem uma personagem que se chama Saulo, o espectador já está aí presente. O que você está fazendo para ele. Você não vai escrever uma peça, colocar numa gaveta e trancar. Você pensa numa cena porque você quer compartilhar com alguém. É a natureza da cena. Eu já vi uma pessoa que fazer teatro para ele mesmo em casa. Esse é outro tipo de teatro que precisa ser discutido numa outra instância. Quem pensa na performance, pensa em compartilhar com alguém. Então você já está pensando nessa pessoa que está lá, que você não sabe nem quem é ainda, que vai estar lá daqui a 3 meses, quando você inaugurar o seu trabalho, no sentido de que você só inaugura o seu trabalho quando você chega lá e compartilha com alguém. Enquanto você não compartilha, o seu espetáculo não existe. Então, enquanto você está ensaiando, o seu espetáculo é só desejo. É só desejo. Quando você abre a cortina, qualquer instrumento de corte, acende uma luz, ou alguém bate as batidas de Molière, qualquer coisa, começou. Quando você começa a projetar aquela primeira imagem para o seu espectador, ele recebe aquela imagem, ele processa com a percepção dele, os movimentos de sensação e percepção, né? Daí, ele pode passar por processos de emoção e sentimento, né? Porque ele tem uma reação àquilo, alguém dá um tapa na cara de alguém, ele tem uma relação de emoção, daí ele processa e constrói um sentimento a partir daquilo. A gente está falando de modo muito superficial da neurociência para a gente entender. Tudo isso se dá a partir da atividade da luz construindo imagens. E aí a sua imagem chega lá no espectador. Só que ela não fica lá, ela é devolvida para você. Porque essa energia que o seu espectador está processando, ele devolve para você, ele está em contato com você. E você já está enviando outra coisa para ele. Então, esse percurso que eu chamo aqui é um percurso é um percurso eu uso o termo trans, é um termo muito bom. Muitas áreas do conhecimento humano hoje usam o termo trans. Às vezes até a pessoa nem sabe de onde vem trans. Trans vem de
limites, de quebrar limites, né? Então, Atravessamentos, né? você projeta uma imagem para o seu público, ele devolve para você, e aí começa um trânsito que não é uma linha de ida e volta como o trânsito na sua cidade. As imagens se encontram, se chocam, se tocam, se transformam. Então, esse movimento dinâmico vai tocar no seu espectador, na percepção dele, vai tocar em você. Quando o espetáculo acabar, você leva essas imagens com você, ele leva com ele. E daí essas imagens vão repercutir na vida dele inteira. Quando ele tiver a minha idade, estiver velhinho, já não for nem mais uma pessoa, quando ele só estiver vivo, mantendo um saldo de horas no planeta, essas imagens vão estar repercutindo nele. Imagine uma pessoa que viu sua... Diga. Mas aí o senhor está falando enquanto pesquisa, né? E falando desse percurso que não é um percurso físico, né? Não é um percurso que se pode captar. Como é que o senhor pensa em abordagem disso? Por isso eu uso a expressão transdimensional, porque, na verdade, o corpo do performer, como o seu corpo, é um corpo, na verdade, a gente às vezes fala corpo e espaço, quando está tratando de teatro, né? Porque que bobagem, né? Corpo e espaço, ou seja, o corpo primordial da cena é o corpo do performer, tá certo? E esse corpo é espaço, ele é tridimensional. O espaço da cena está no corpo do performer. Corpo e espaço na cena ganha o caráter de lugar, porque tem o desejo do performer de comunicar aquilo, de expressar aquilo, de atingir alguém. Pode ser você querer descer na plateia, dar um beijo em alguém, ou o espectador lhe dar um tiro. Ou seja, ou o espectador simplesmente está recebendo o que você tá mandando para ele, está processando aquilo e devolvendo para você. Então, isso é um momento que eu não sei nem se a ciência consegue explicar isso, mas na minha pesquisa, eu tento dizer que aí a gente pode observar a natureza transdimensional do corpo do performer e do corpo do espectador. Porque um projeta em direção ao outro, o outro devolve, então, o que ocorre é uma transgressão da tridimensionalidade. Você entra numa transdimensão, que é a dimensão da percepção, da sensação, percepção, emoção e sentimento. Esse é o nosso trabalho. Como é que você faz isso? Você faz isso trabalhando com imagens. Imagens visuais, imagem visual mental, imagem visual fisicalizada, imagem sonora, né? Imagem verbal, articulada, se tiver um texto. E assim. Então, aquela minha pesquisa, a luz agora é a imagem. Então, quando o senhor se remete à dimensão essa transdimensionalidade, como é que eu posso perguntar isso? Tá para muito além que o próprio prefixo trans permite essa percepção, tá para muito além do espaço, né? Que é onde a gente geralmente aloca o termo dimensão, né? Então, a gente pensa num espaço, a gente pensa numa limitação tridimensional, considerando as coordenadas x, y, z. Espaço para isso, né? Por isso que eu hoje me valho dos meus estudos da geometria analítico-descritiva, e falo disso na minha pesquisa, para compreender que o nosso trabalho transgride a noção de espaço a partir das coordenadas x, y, z, e adquire a qualidade de lugar, porque o que caracteriza o lugar é o desejo. No seu caso de performance, é o desejo de se conectar com o público, seja de que forma for. Não é? Então, quando alguém diz o espectador do teatro realista é um espectador passivo, aí eu penso, meu Deus, como que o cientista que estuda neurociência interpreta isso? Você está sentado na plateia de um teatro assistindo uma peça careta de Arildo Deda, que você tem vontade de mandar esganar Arildo Deda, de tão realista que é. Com um cenário meu, uma luz minha, que é tão realista. Uma vez um diretor me disse, sua luz é mais realista que a realidade. Eu falei, se ela não for, ela não vai conseguir convencer. Então, você está sentado lá. Agora,
os processamentos que você está fazendo com o seu corpo, e quando eu digo corpo, eu estou falando corpo-mente, porque não é possível separar espaço e lugar, não é possível separar corpo-mente. Você está processando aquilo com o seu corpo, então alguém está querendo reduzir a natureza humana ao tato. Ah, eu vou levantar e vou tocar no meu espectador, eu vou comer o meu espectador, tanto como um Uhum. espetáculo no sentido sexual, como no sentido antropológico. Né? Na verdade, o que você quer é que o saia de lá e vá te comer, no sentido antropológico, de se misturar com você. Você quer virar comida do espectador, e você também quer comer ele. Né? Porque a gente quer se juntar, se misturar com o ser humano para a gente compreender a nossa natureza. Por isso que a gente faz teatro, né? Que Uhum. teatro não tenho resposta nenhuma. Eu só faço teatro porque eu tenho pergunta. Né? Então, como é que alguém está sentado numa plateia e alguém diz que aquela pessoa está passiva? Gente, a pessoa está sentada, ela está processando tudo aquilo, está transformando, está criando imagens, ela está devolvendo para você. Ela não está tocando em você, levantando, ela não vai subir no palco naquele teatro, porque é uma convenção que ela aprendeu agora. Tipo assim, aquela luz é ativa, essa não é. Como assim? Como uma luz é passiva? Me diga uma luz que é passiva. Eu não consigo entender uma luz passiva, porque quando você usa a luz para... Na verdade, a gente não faz luz nenhuma, a gente faz iluminação. Porque a luz quem Uhum. faz é a natureza, né? A gente faz iluminação, ou você cria um instrumento artificial, aquilo produz iluminação. Então, não há espectador passivo, no sentido do que eu estou falando agora. Porque ele está sempre Uhum. devolvendo para você. Rapaz, eu vou lhe dizer, quando tem um espetáculo, pode ser de que natureza for, entre espectador e performer, se tiver ocorrendo uma relação objetiva, se você passar ali no meio, vai ser como aqueles raios que tem no filme de ficção científica de roubo de banco, aquele laser que corta a pessoa no meio. Do ponto de vista de presença humana, aquilo está assim. Ali dentro tem muito contato entre os performers, se tiver mais de um, e entre os performers e os espectadores, se tiver mais de um. Então, é disso que eu estou falando. Transdimensionalidade nesse sentido. Transgressão da tridimensionalidade do corpo que ganha qualidade de lugar a partir do desejo. Pô, sei lá, isso que eu estou tentando. Pô, não, que bacana, porque eram palavras que eu já começava a também a duvidar, né? Que era uma pergunta que eu me fazia também sobre como se chega, como é que aquilo que a gente performa no espaço de cena chega ao espectador, como ele recebe aquilo e, obviamente, como aquilo volta para a gente, né? E aí eu ficava me perguntando sobre um outro conceito, a partir de uma oficina que eu fiz com, com o Simeone, lá do Lume, o título da oficina que tanto me encantou era a presença do ator. E aí, ouvindo o senhor falar, me reforça um outro pensamento que eu estava lendo e percebendo também, que era o estado de presença ou estado de potência. Porque uma cadeira em cena é uma presença, né? É um corpo presente. Mas é um corpo potente, é um corpo que se potencializa e que gera potência no outro. Ok, então, uh, não há ser humano sem potência. Uhum, Se o ser humano está vivo, alguma coisa, algum desejo o está alimentando. Quando alguém sai da sua casa, eu hoje, por exemplo, eu vou assistir um espetáculo, eu tenho que deixar os meus vídeos do YouTube, porque o que eu mais assisto hoje são vídeos do YouTube, tem vídeos de todo tipo, você assiste o que você quiser. é, Então, sair da minha casa para ir, por exemplo, eu estou assistindo a minha aula de chinês, ou então eu estou assistindo a minha aula das neurociências, aí de repente tem uma palestra de Marta Farah, onde a mulher pergunta para você, será a imagem mental visual? Percebe? Então, aí eu saio de casa e vou ver seu espetáculo. Gente, é muita ação para mim. Então a pessoa está lá, ela aceitou o contrato social de ir para um lugar que você marcou, você disse, vai ser no Teatro Gamboa. A pessoa vai lá, senta no Gamboa, vai ser na Praça de Itapuã. Então, isso é uma potência no desejo de se comunicar com você, que é. Agora, depende da sua capacidade como artista, né? De dialogar com essa potência.
a ponto de dialogar, não de perguntar e responder, porque diálogo parece assim, bom dia, outro responde bom dia, né? Eu disse para você, ni hao, você não disse ni hao, porque você não sabe como se diz oi em chinês. Então, O código é. não é diálogo nesse sentido, não, porque a cena é mais do que diálogo na relação entre espectador e performer. A cena é mixagem, é uma mistura que não acaba nunca. Porque depois que o seu espectador sai do seu espetáculo, ele vai embora, leva para a vida dele inteira. Quando ele chega em casa com o marido dele, o filho dele, com o cachorro dele, amanhã no trabalho, isso vai estar misturado na condição humana dele. Então, o problema da cena, que tanta gente acha que a cena incomoda, que a cena não acaba nunca. Ela fica na sua vida. Depende do quê? Da sua competência como performer nessa troca. Não é? Uhum. Então, às vezes, eu fui ver um espetáculo recentemente, que era um espetáculo que tinha muitas verdades que as pessoas estavam dizendo, mas verdades que eram, do ponto de vista cênico, xoxas. Não me convenciam. Então, era um espetáculo sem pergunta, era só verdade, 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 não me convenceu de nada. Eu fiquei até o final, porque eu respeito, eu não saio. Eu só saio de um espetáculo se a pessoa pegar uma faca e vier me matar, me dar um tiro, eu tenho que sair correndo. Mas, por inapropriedade do ponto de vista estético, de acordo com o meu julgamento, eu não saio, eu fico lá. Então, em suma, se é que é possível resumir isso, o nosso trabalho é contato. Então, se a pessoa saiu da sua casa e foi para lá, você saiu para fazer, há uma potência grande nisso aí. Não é? Aí depende de como esses desejos estão alimentados. O seu desejo como performer, como é que ele está sendo alimentado. Infelizmente, no nosso trabalho é preciso competência, porque você precisa com o seu corpo. Então, você não separa corpo e mente, tá certo? Você precisa com o seu corpo se aproximar daquela pessoa. É como gozar, não é? Né? O cara vai se relacionar com alguém que faz sexo por dinheiro, e aí, sei lá, toca na pessoa, a pessoa começa a gritar, você é maravilhoso, meu Deus, e tal. Ou seja, aquela pessoa tem, na potência dela, tem um desejo de convencer você de que você tem uma performance sexual maravilhosa para que você possa remunerar ela satisfeito. Ou seja, nas relações entre os seres humanos, a questão de presença e potência, no nosso caso, é a comida que nos alimenta. É o que nos alimenta. Essa relação de presença e potência. Essa que é... Professor, Sim. grandes dúvidas, grandes dúvidas. Eu queria voltar um pouco, já que a gente entrou no emaranhado de questões, e voltar um pouco aí para esse ponto, né, se pode se chamar assim, em que, porque o senhor começa com uma interpretação, né, pelo que falou lá na história, que volta é essa que dá que a luz chama, né? Uhum. Eu comecei com a interpretação e pouca gente sabe. Eu acho que alguns anos atrás eu cheguei a dançar pela última vez. Tem um rapaz que fez uma coreografia para mim e eu dancei. É uma conversa que eu tive com o senhor já falou uma vez. Eu Aqui me passei. mostrou até uma foto com um cabelão, não sei se era dessa época. Eu tinha um cabelo muito naquela época. Então, eu cheguei, como ator, eu compreendia. Não é possível ser ator sem dançar. Sem ter certa familiaridade com o meu corpo do ponto de vista técnico expressivo. Então, eu fui dançar. Não é? Então, isso tudo se mistura hoje no meu trabalho quando eu penso que eu não sou um iluminador. Eu sou, mas na verdade o que eu estou fazendo é revelando desejos através dos corpos. Então, qual é o meu problema? O meu trabalho, sei que eu ainda vou trabalhar no teatro, não sei depois dessa coisa toda, o meu trabalho é uma coisa impossível, porque o que eu estou tratando é os desejos que são trocados enquanto o espetáculo está acontecendo. Como é que eu ilumino isso? Se nem a ciência sabe como isso se processa, como isso se dá, a ciência está estudando. Aí a professora Marta Farah, que eu já disse aqui, se pergunta, ela tem um texto chamado As Bases Neurais da Imagem Mental. Né? O outro, ela diz, será a imagem mental visual? Ou seja, os cientistas estão se perguntando, nós lidamos com um evento humano para o qual os cientistas não têm resposta, eles estão pesquisando ainda. E aí a gente lê, bom, se você vai ler neurociência,
É claro, provavelmente um neurocientista vai dizer, não, a psicanálise é uma bobagem. Mas eu não consigo estudar neurociência sem estudar psicanálise. Aí eu vou para Násio, né? Aí eu vou para Násio e Násio diz, olha, a obra de arte é fruto de um desejo tamanho do artista que ele não domina e ele coloca aquele desejo para fora. Então, ou seja, o nosso trabalho, por mais que a gente fique numa periferia de sentimento, a pessoa fala, o fulano para ser artista tem que ser muito sensível. Qual é o ser humano que não é sensível? Coloca uma coisa quente no corpo da pessoa. Ou seja, o que é essa sensibilidade? Né? Que sensibilidade é essa? Ou seja, as ciências estão estudando e não tem respostas, não sei o que eu vou ter. Eu só tenho o desejo de colocar isso lá. Quando eu vou para a cena, eu tento, de alguma forma, fisicalizar esses desejos. Não sei se você lembra de ter visto quando eu fiz Romeu e Julieta com Arildo Deda. Você estava na cena, não é? Em Romeu e Julieta? Não, estava assistindo. Então, eu estava em casa pensando como é que eu faço para fisicalizar esse desejo enorme de Romeu e Julieta. Como é que duas pessoas que nunca se viram olham uma para a outra e falam, pô, ali rola, bateu, ali eu vou. Se rolar, bateu. E aí, dois meninos adolescentes, a peça só acontece porque o Romeu foi para a festa, né? Se ele não fosse, a peça seria outra. Por isso que Shakespeare colocou Romeu e Julieta, porque se Romeu não tivesse ido, a peça não aconteceria. Aí ele vai chegar na peça, ele olha para a menina e fala, ali bateu. Eu penso, como é que eu vou fazer isso? E aí eu pego dois atores jovens que faziam, um que fazia Romeu e que fazia Julieta, marco uma posição para eles exatamente numa posição no palco, para projetar com dois elipsoidais, assim, para as sombras deles se encontrarem no centro do palco, as cabeças se tocarem. Assim, eles estão lá numa festa, nem imagina uma festa de adolescente, papapá, de repente, e aí eu faço, a sombra se toca a cabeça, pronto, rolou a paixão. Ou seja, será que isso funcionou para o público? Eu não sei. Foi a minha viagem, o meu desejo de expressar aquilo foi dessa forma. Tem uma foto que mostra isso de modo muito objetivo. Era a Valéria e aquele menino, poxa, Fernando. E eles com uma disciplina infernal. Aí eu digo, meu Deus, eu sou muito privilegiado para pegar dois jovens atores com tanta coisa no corpo, na cabeça deles para executar. Eu peço para os dois pararem no mesmo lugar para as cabeças se encontrarem no centro do palco para eu mostrar essa. Então, como se explica isso? A ciência não vai explicar isso. A gente precisa de uma vacina para o coronavírus, né? A gente precisa de remédio. Agora, isso que a gente está falando, a medicina, a ciência vai ter dificuldade em tratar. Porque esse desejo nosso maluco de ir para a cena fazer perguntas, para que as pessoas saiam se fazendo perguntas, para ver se a vida tem algum tipo de benefício, de progresso, de satisfação, de prazer e de potência. Mas não compreender sobre isso, ou pelo menos não ter um acesso desde o início a isso, ao entendimento desses desejos, né? Não sei nem se é entendimento, né? Mas eu não estou conseguindo encontrar a palavra agora. Não aumenta a busca por vacinas? Eu também não sei qual é a resposta, não sei qual é a palavra. Por isso que eu falo de comunicação, de contato. Eu não sei qual é a palavra. Eu sei que quando eu comecei a fazer teatro, a primeira vez que eu entrei na escola de teatro, eu tinha 15 anos, eu fui ver uma peça lá, eu fugi de casa para ver a peça. Arildo Deda estava fazendo Biderman e os Incendiários. Que maluquice que me deu de ir lá, porque uma pessoa na igreja me falou, pô, você tem que ir na escola de teatro. Na igreja, uma pessoa que era do teatro me viu na igreja fazendo uma coisa lá e me disse, pô, você tem que ir. E aí eu imagine, gente, naquela época, para sair de Brotas para ir para a escola de teatro, foram 2 ônibus, um até a Barroquinha, outro até o Campo Grande, para sair. Eu de calça curta, porque não tinha bermuda naquela época, né? De calça curta, cheguei lá para entrar, o porteiro, seu Chico era um comunista que ficava ouvindo a rádio de Cuba, em casa, assim. Aí eu falei, eu queria assistir a peça. Ele falou, como assim? Você é grandão, mas você não tem 18 anos. Eu falei, não, mas é que eu viajei muito, desde de tarde que eu estou viajando, saí de casa às 5 horas, fugido da minha mãe. Ele disse, rapaz, você não tem jeito não, fique aí, eu vou botar você lá dentro escondido. Ele me botou para ver a peça. Eu fiquei em pé assistindo atrás, lá na escola, a plateia era baixinha, e vi aquilo.
Aí eu vi os atores andando por cima dos braços das cadeiras, indo em direção ao público. Eu falei, eu quero fazer isso aí é bom. Os atores saíam do palco e vinham andando pelo apoio de braços nas Sim. cadeiras. E, rapaz, isso é muito bom, eu quero fazer isso. Então, naquele momento, ou seja, para quê? Eu estou nessa minha vida toda fazendo essa coisa há algumas décadas, né? Cada dia que eu penso que vou fazer uma coisa, tem dúvidas, eu tenho que estudar, perguntar, e aí eu continuo fazendo. Ou seja, então, você disse a palavra para mim correta, é dúvida. É não saber do que se trata a vida. É por isso que eu estou aqui fazendo até agora, por isso, né? Hoje, eu recebi uma mensagem de um rapaz, que eu não vou dizer o nome dele, porque ele não me autorizou. Ele foi meu aluno em direção teatral. Ele disse, sonhou comigo. Uhum. Que ele estava com a companheira dele, eu estava levando eles para um lugar, tinha muitas trevas, de repente ficava tudo iluminado, e ele sentia uma sensação boa. Ele sonhou comigo, o cara que foi meu aluno, não sei quanto tempo atrás, ele me mandou essa mensagem hoje, no dia que a gente está conversando. Então, ou seja, repare a narrativa dele, ele falou isso com palavras, né? Um lugar com trevas, iluminado, não sei o que e tal. Ou seja, é só um universo de imagens. A vida do ser humano é um universo de imagens. E no teatro a gente tem a oportunidade de lidar com isso. A gente tem a oportunidade no teatro de se comunicar com outras pessoas, de provocar, de agradar, de fazer dengo, de agredir o que for, através das imagens de diversas naturezas. É por isso que eu estou aqui ainda estudando todo dia e tentando escrever essas besteiras. Pô, professor, que bacana, viu? Tem é, alguma imagem, já que a gente está falando tanto desse aspecto, tem alguma imagem que o senhor já falou de um aí, que é os atores passando sobre os braços, né, os suportes das cadeiras, mas tem alguma imagem que dá uma virada assim que o senhor percebe no sentido de nossa, é isso, né? É isso. Rapaz, eu fui um sujeito muito privilegiado, porque esse privilégio para mim, eu cheguei na escola de teatro e eu encontrei Ewald Hackler. Muita gente não sabe quem ele é. Ewald Hackler era um professor da escola de teatro. Ewald Hackler lê latim, lê grego, senta no piano e toca a música erudita, pinta, dirige. Ele só não é ator, porque ele tem uma dificuldade na fala, ele não é ator. O resto do teatro é a pessoa que, com maior familiaridade com a arte que eu conheço. E eu cheguei na escola de teatro, comecei um contato com esse homem, vendo os cenários dele. E comecei a ficar fascinado com aquilo, né? E eu era aluno de interpretação, não estava muito envolvido, mas eu fazia as peças e via a maneira como ele construía as coisas. E nesse momento eu tive dois, além do contato com ele, teve um já saudoso, falecido Eduardo, que era o companheiro de José Posse Neto, que era diretor, trabalhava na escola de teatro, e eu era ator. Eduardo fez cenários, a Casa de Bernarda Alba, ele fez Titos Andrônicos, né? Então, aquelas pessoas começaram a me provocar, dizer, porque eu fui aquele cara que eu já sei, sabe, aquele cara que desenhava Tiradentes, desenhava Maria Quitéria, Joana Angélica e tal. Eu disse, meu Deus, isso é possível fazer. Os caras pegavam um palco vazio, de repente começava a transformar aquilo, eu ficava fascinado, até que eu fui me aproximando de Ewald Hackler, e cada cenário que ele fazia, ele começava a me dar uma coisa para fazer. Vai, pinta ali aquilo, eu não queria saber, eu ia e pintava. Vai lá, aí vai construir isso aqui com Moreira. Moreira era um carpinteiro da escola de teatro. A escola de teatro naquela época era um coletivo. Tinha Moreira, que era o carpinteiro, Jamita, que trabalhava com ele, tinha João, que era o vigia da noite, que vinha com Lobo. Não vinha, ele vinha do Genvelho do Alto das Pombas, e Lobo vinha depois. Lobo era vigia junto com ele. Então, a gente sentava para tomar café da manhã, de manhã cedo. Moreira era o carpinteiro da escola de teatro, com quem eu aprendi a construir cenário, né? Ele me deu um martelo, quando eu peguei no martelo, ele disse, poxa, você está enforcando o martelo, rapaz? Você não pega no martelo direito. Aí com ele eu aprendi a pegar no martelo, a cortar madeira no caminho certo, fazer uma tapadeira, fazer...
Moreira era uma pessoa assim que, quando meu filho mais velho nasceu, meu filho mais velho hoje tem mais de 30 anos já, Moreira me deu a cadeirinha de carro do filho dele. Eu usei a cadeirinha durante 2 anos e meio, quando meu filho precisou, depois passei para outra pessoa, era uma cadeira boa. Pelo menos 3 crianças que eu saiba usaram aquela cadeira. Então, a escola de teatro em si me deu isso. E não era uma imagem. Essa primeira imagem que eu lhe dei foi a primeira que eu vi. Foi uma atrás da outra. Não é? Então, isso me deixava assim, caramba, eu quero saber como se processa isso. Né? E nós tínhamos, na época, um sistema de iluminação para a cena que tinha sido montado pelo professor George Eisenhower, que tem um livro famosíssimo, na Escola de Arquitetura tem um livro dele, e nós tínhamos outros livros na biblioteca. Então, eu via essas imagens e eu tinha livro, eu tinha uma estante completa na escola de teatro de cenografia e iluminação. Só que a minha formação no segundo grau tinha sido em francês, não é? Aí, quantas vezes eu tive minha orelha aqui apertada para dizer Bernard Difon est un jeune homme de 22 ans, ele é grande, era francês. Aí eu me deparo com inglês. Eu comecei a ler aquilo, fui obrigado a aprender lendo, não é? E tinha tanta coisa. Então a escola de teatro para mim é aquela coisa. Eu, um sujeito que jogava futebol na beira do dique do Tororó, que fazia teatro numa paróquia. Alô, você tem algum meu amigo daquela época? Eu tenho muitos amigos daquela época, pessoas importantes na minha vida hoje. Nós temos um grupo, o nosso grupo naquela época chamava-se Renovação, esse grupo existe até hoje. Temos um grupo no WhatsApp, né? Alguns já faleceram. Temos artistas, temos filósofos, temos gente de toda a natureza lá. Então, eu era essa pessoa que estava vindo aqui da beira do dique do Tororó, numa paróquia, caio na escola de teatro. E aí eu tenho Ewald Hackler, eu tenho os artistas todos que estavam ali, né? E eu tenho os livros para estudar. Então, hoje eu vejo as pessoas falando o teatro brasileiro. Eu não conhecia o que era o teatro brasileiro, eu conhecia o teatro baiano que eu via aqui. E aí começaram a acontecer coisas na minha vida, por exemplo, de ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ainda garoto, por exemplo, com o José Posse Neto fazendo Bernarda Alba, depois com o João das Neves fazendo Um Homem, um Homem. E aí eu comecei a ver aqueles espetáculos. Ou seja, isso não teve, eu não consegui mais sair disso, cara, porque ainda que naquela época eu fosse ator e dançarino, né, mas eu, quando fazia uma personagem, eu desenhava a minha personagem. Desenhava a personagem. Então, o meu texto era cheio de desenhos da personagem. Sim. Então, chegou um momento em que eu tive um pouco de cansaço assim, da cena, porque foi um momento ruim que teve, assim, que eu tive um grupo de pessoas que não eram pessoas muito comprometidas com a cena. Pô, o ensaio vai começar às 7, o cara chegava às 9, 10h30 saía, aí eu comecei a me encher o saco disso, para falar a verdade. Felizmente isso mudou muito, não é? Mas eu peguei um período que tinha muita gente assim, me enchi o saco. Eu falei, eu vou continuar no teatro, mas eu não tenho mais saco. Porque eu chegava, 7 horas, eu já estava com a minha roupa pronto, já estava aquecendo, não é? Porque eu vim de uma formação, por exemplo, em 77 nós fizemos o Meio do Mundo direção de Roberto Ticão, falecido, já saudoso Ticão, que era um professor de São Paulo. Só um momento, porque vai interromper, mas a gente pode voltar. Vai cair a live por causa do tempo da